Deus de toda força e consolo, Pai de misericórdia infinita, colocamos diante de Ti nossos corações. Reconhecemos a nossa fragilidade, as nossas limitações, as nossas quedas e os nossos medos. Pedimos-Te a humildade para aceitar as nossas fraquezas não como condenação, mas como convite à Tua graça. Ilumina a nossa mente para compreendermos o mistério do Teu poder que se aperfeiçoa na imperfeição humana. Fortalece a nossa vontade para perseverar, acende a nossa esperança para continuar, e derrama sobre nós a Tua paz que excede todo o entendimento. Que este estudo nos ajude a encontrar, na dependência de Ti, a verdadeira força para cada novo dia. Em nome de Jesus, oramos. Amém. A jornada humana é intrinsecamente marcada por momentos de fraqueza. Não se trata de uma falha de caráter ou de uma condição reservada a poucos, mas de uma realidade universal que perpassa a existência de cada indivíduo. Desde o nascimento, somos seres de incompletude, em constante desenvolvimento e aprendizado, dependentes de um amor que nos acolhe, de um cuidado que nos nutre, de uma guia que nos orienta. No entanto, a cultura moderna, muitas vezes, nos impele a uma busca incessante pela autossuficiência, pela imagem de invencibilidade, pela perfeição sem mácula. Somos treinados a esconder as nossas vulnerabilidades, a mascarar as nossas dores, a fingir uma força que nem sempre possuímos. Mas é precisamente nesse ponto que a sabedoria espiritual inverte a lógica. É na fraqueza assumida, não na força fabricada, que reside o verdadeiro portal para uma vida plena, preenchida pela graça que nos permite não apenas sobreviver, mas florescer. Ser fortalecido na fraqueza não é um paradoxo ilógico, mas uma verdade profunda que nos convida a recalibrar nossa compreensão sobre o poder e sobre a presença divina em nossas vidas. A fraqueza se manifesta em múltiplas dimensões. Pode ser física, manifestada em doenças, limitações do corpo, cansaço crônico ou envelhecimento. Pode ser emocional, revelada em momentos de luto, tristeza profunda, ansiedade paralisante, depressão, ou na incapacidade de lidar com reveses e frustrações. Pode ser espiritual, expressa na aridez da fé, na dúvida persistente, na sensação de abandono divino ou na dificuldade de se conectar com o transcendente. Há também a fraqueza intelectual, que nos confronta com a incompreensão de certos mistérios da vida ou com os limites de nosso conhecimento. E, inegavelmente, existe a fraqueza moral, que se manifesta em nossas falhas, em nossos erros, em nossa incapacidade de sempre agir de acordo com nossos próprios ideais ou com os preceitos divinos. Em qualquer de suas formas, a fraqueza nos lembra de nossa finitude, de nossa humanidade essencial. Ela desfaz a ilusão do controle total e nos convida a um lugar de humildade, onde a dependência não é demérito, mas abertura para um poder maior. A sociedade, muitas vezes, trata a fraqueza com desdém ou com uma exigência implacável de superação imediata. A fraqueza é vista como um sinal de falha, de incompetência, de inadaptação. A vulnerabilidade é frequentemente explorada ou reprimida. No ambiente de trabalho, a doença é escondida. Nas redes sociais, as imperfeições são editadas. Nas relações pessoais, as dores são mascaradas para evitar julgamentos ou para proteger uma imagem de sucesso. Essa constante performance de força esgota a alma, pois nos obriga a viver em uma fachada, desconectados de nosso verdadeiro eu. O custo emocional de sustentar essa imagem é altíssimo, gerando ansiedade, esgotamento e um profundo sentimento de solidão, pois a essência de quem somos, com nossas feridas e imperfeições, permanece desconhecida e desamparada. A graça para continuar, no entanto, opera em um registro completamente diferente. Ela nos convida a descer do palco da performance e a nos acolhermos na simplicidade de quem somos, permitindo que Deus nos encontre exatamente onde estamos, com todas as nossas fragilidades. É na perspectiva da fé que a fraqueza adquire um novo significado. As Escrituras, de ponta a ponta, testemunham um Deus que escolhe os fracos, os pequenos, os marginalizados para manifestar sua glória. Moisés, com sua dificuldade de fala, Gideão, o mais insignificante de sua casa, Maria, uma jovem simples de Nazaré, os apóstolos, pescadores iletrados, Paulo, o perseguidor que se tornou perseguido, e que carregava um espinho na carne sobre o qual Deus lhe disse: "Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Essa não é uma pedagogia da fraqueza pela fraqueza, mas da fraqueza como terreno fértil onde a semente do poder divino pode germinar sem a interferência do orgulho humano. Quando esvaziamos nosso ego e admitimos nossa limitação,
criamos espaço para que a força de Deus atue plenamente em nós e através de nós. A fraqueza, portanto, deixa de ser um tropeço para se tornar um portal. Ela nos convida a um tipo de dependência que não humilha, mas eleva, porque nos conecta com a fonte de todo poder. A força que surge da fraqueza não é a que se impõe, mas a que resiste, não a que domina, mas a que serve, não a que grita, mas a que persevera em silêncio, não a que se exibe, mas a que se doa. Essa é a verdadeira fortaleza que emerge quando abandonamos a ilusão de nossa autossuficiência e nos lançamos nos braços da graça divina. A vulnerabilidade se transforma em um convite à intimidade com Deus, onde podemos depor nossos fardos sem temor de julgamento e receber em troca um alívio que revitaliza a alma. A graça para continuar é o bálsamo divino que nos é oferecido precisamente nesses momentos de esgotamento, dúvida ou dor. Graça, em sua essência teológica, significa favor imerecido, a bondade gratuita de Deus. Mas a graça não é apenas um conceito abstrato, é uma força ativa, uma energia espiritual que se derrama sobre nós, capacitando-nos a fazer o que, por nossas próprias forças, seríamos incapazes. Ela é o fôlego quando o ar falta, a luz quando a escuridão impera, a esperança quando o desespero ameaça. A graça não nos isenta das provações, mas nos equipa para atravessá-las, não sozinhos, mas amparados por uma presença que transcende qualquer circunstância. Essa graça se manifesta em múltiplas formas. Ela é o perdão que nos liberta da culpa paralisante e nos permite recomeçar. É a sabedoria que ilumina nossos passos quando estamos confusos. É a paz que guarda nosso coração e nossa mente em meio à tempestade. É a coragem que nos impulsiona a dar o próximo passo, mesmo quando o medo tenta nos deter. É o consolo que suaviza a dor da perda e a promessa de restauração. A graça é a constante fidelidade de Deus que nos acompanha em cada etapa da jornada, um fluxo inesgotável de amor e poder que nos sustenta e nos impulsiona. Ela não está condicionada aos nossos méritos ou à nossa capacidade de sermos bons. Ela é dada livremente àqueles que, em sua fraqueza, se abrem para recebê-la. O ato de continuar, por si só, já é um testemunho da graça. Em dias de desânimo, quando a vontade de desistir é avassaladora, a capacidade de levantar, de dar um passo à frente, de manter o foco em um propósito maior, não vem apenas de um esforço individual. Ela é impulsionada por uma força que transcende o eu, uma doação divina que nos capacita a perseverar. A graça nos ensina que não precisamos ser heróis para sermos fiéis, precisamos apenas ser disponíveis para que o heroísmo de Deus se manifeste em nossa fragilidade. Ela nos lembra que a perseverança não é teimosia cega, mas uma fé paciente que confia na promessa de que aquele que começou a boa obra em nós a levará a bom termo. Mas como podemos, na prática, experimentar essa graça para continuar? O primeiro passo é a oração, não como um ritual mecânico, mas como um diálogo sincero e vulnerável com Deus. É apresentar a Ele nossa fraqueza, sem enfeites, sem justificativas, com a convicção de que Ele compreende e nos acolhe. É dizer: Senhor, não consigo, mas confio que Tu podes em mim. Essa entrega é um ato de profunda fé que abre as comportas da graça. A oração se torna um canal pelo qual a força divina flui para o nosso interior, aliviando o peso, iluminando a mente e pacificando o coração. É no silêncio da oração que a alma, cansada, encontra repouso e é novamente abastecida. A comunidade de fé desempenha um papel fundamental. Somos seres relacionais, e Deus nos criou para o encontro. Em momentos de fraqueza, a tentação do isolamento é grande. No entanto, é na comunhão que a graça se manifesta através do outro. Um ombro amigo, uma palavra de encorajamento, um conselho sábio, um gesto de ajuda prática, a oração de um irmão ou irmã. Tudo isso são expressões tangíveis da graça de Deus. Permitir que outros nos ajudem, que nos vejam em nossa fragilidade e ainda assim nos amem, é um ato de coragem que quebra o ciclo do isolamento e fortalece o espírito. A Igreja, como o corpo de Cristo, é um hospital de almas, um lugar onde as feridas são tratadas com amor e onde os fracos encontram apoio para se reerguer. A leitura e a meditação nas Escrituras também são fontes inesgotáveis de graça. A palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de penetrar as profundezas da alma, trazendo luz, consolo e direção. Em momentos de confusão ou desânimo, um versículo, uma passagem, uma história bíblica pode se tornar uma âncora, uma promessa que nos sustenta. A palavra nos lembra da fidelidade de Deus através das gerações, dos milagres que Ele realizou, das vidas que Ele transformou.
Ela nos dá uma perspectiva eterna que redimensiona nossas preocupações temporais e nos lembra que a nossa história está inserida em uma narrativa maior, de redenção e esperança. Outra manifestação da graça para continuar é o serviço ao próximo. Paradoxalmente, quando nos doamos, mesmo em nossa fraqueza, experimentamos um fortalecimento interior. Ao estender a mão para alguém que também sofre, ao oferecer uma palavra de consolo, ao praticar um ato de generosidade, desviamos o foco de nossas próprias dores e nos conectamos com uma dimensão maior de propósito. O serviço nos lembra que, mesmo com nossas limitações, temos algo a oferecer, um valor intrínseco que a fraqueza não pode apagar. E, ao ver o impacto positivo de nossos pequenos gestos, a graça nos enche de renovada esperança e força para continuar. A gratidão é um poderoso antídoto contra o desânimo que acompanha a fraqueza. Quando o coração está pesado, a tendência é focar no que falta, no que dói, no que não deu certo. A prática da gratidão, mesmo em meio à dificuldade, nos treina a enxergar as bênçãos, as pequenas vitórias, os sinais de cuidado que muitas vezes passam despercebidos. Agradecer por uma respiração, por um raio de sol, por um copo de água, por uma memória boa, por uma presença amiga, por um aprendizado, por um livramento, por uma nova chance. Essa é uma forma de abrir o coração para a graça que já está atuando e de atrair ainda mais dela. A gratidão não nega a dor, mas a contextualiza à luz da bondade divina. É fundamental, igualmente, reconhecer os próprios limites físicos e mentais como parte da fraqueza humana. A graça para continuar também se manifesta no discernimento de quando é preciso descansar, de quando é necessário um tempo para se recuperar, de quando a pausa é mais produtiva do que a insistência cega. O sono, a alimentação saudável, o exercício físico moderado, o lazer, o silêncio e o ócio criativo não são luxos, mas necessidades que alimentam corpo e alma. Ignorar esses limites é exacerbar a fraqueza e dificultar o fluxo da graça. Deus, que nos criou, conhece nossa constituição e nos convida a cuidar do templo de seu espírito com responsabilidade. A graça não nos exige uma força sobre-humana, mas a sabedoria para gerenciar a força que Ele nos dá e para saber pedir mais quando necessário. No caminho de ser fortalecido na fraqueza, muitas vezes surgem obstáculos internos. A primeira barreira é o orgulho, que nos impede de admitir que precisamos de ajuda, que temos limitações, que não somos perfeitos. O orgulho nos mantém presos na ilusão de que devemos ser autossuficientes e nos afasta da fonte da verdadeira força. A segunda é o medo, medo do julgamento, medo do fracasso, medo de ser rejeitado, medo de ser visto como fraco ou incompetente. Esse medo nos leva a construir muros em torno de nós mesmos, impedindo que a graça chegue e que a comunidade nos abrace. A terceira é uma compreensão distorcida de Deus, que nos leva a crer que Ele só nos ama quando somos fortes, que só nos abençoa quando somos perfeitos. Essa visão de um Deus exigente e implacável nos afasta do Pai amoroso que nos acolhe em nossa imperfeição. É preciso desafiar essas narrativas internas. A Escritura nos lembra que o Senhor é bom e eterno é o seu amor. Ele não nos ama por nossas obras, mas por quem somos, seus filhos e filhas. Reconhecer a fraqueza não é se diminuir, mas se alinhar com a verdade de nossa humanidade. A vulnerabilidade, quando vivida com fé, é um ato de coragem, não de covardia. Ela nos conecta com os outros em um nível mais profundo e nos abre para a intervenção divina. A graça não preenche lacunas que não reconhecemos. Ela age onde a nossa força termina, onde o nosso controle se esvai, onde a nossa autossuficiência se esfarela. É ali, nesse ponto de ruptura, que Deus se manifesta com o seu poder transformador. O processo de ser fortalecido na fraqueza é uma jornada contínua, não um evento único. Haverá dias de clareza e dias de confusão, momentos de grande fé e momentos de dúvida, períodos de paz e épocas de tribulação. A graça para continuar não é uma garantia de ausência de desafios, mas a certeza da presença e do amparo divino em meio a eles. É uma peregrinação de aprendizado e crescimento, onde cada queda se torna uma oportunidade de levantar mais forte, cada erro se transforma em lição, cada perda se transmuta em um novo tipo de ganho. A cada ciclo de fraqueza reconhecida e graça recebida, somos moldados, purificados e mais profundamente conectados com o coração de Deus. Essa perspectiva nos liberta de um perfeccionismo tóxico. Deus não espera que sejamos perfeitos para nos amar e nos usar. Ele nos ama em nossa imperfeição e nos usa apesar dela. Na verdade, muitas vezes, é através de nossas cicatrizes que sua luz mais brilha,
porque elas testemunham a sua capacidade de restaurar, de curar e de transformar. Nossas fraquezas não são um obstáculo para o serviço a Deus, podem ser, ironicamente, o nosso maior trunfo, pois nos mantém humildes e dependentes dele, garantindo que a glória seja sempre dele e não nossa. Essa é a beleza do Evangelho, a radicalidade da mensagem cristã. A força não está na ausência de fraqueza, mas na manifestação do poder de Deus naquilo que é fraco. O testemunho de inúmeras pessoas ao longo da história corrobora essa verdade. Homens e mulheres que, em meio a perseguições, doenças incuráveis, perdas devastadoras, injustiças profundas ou limitações físicas extremas, encontraram uma força inexplicável para continuar, para perdoar, para amar, para servir. Essa força não veio de sua própria capacidade, mas de uma fonte que os transcende. Eles foram canais da graça, e sua vida se tornou um hino ao poder de Deus. Suas fraquezas, ao invés de os paralisarem, tornaram-se o palco onde a glória divina se manifestou com maior brilho. Eles aprenderam que não precisavam ser gigantes para enfrentar gigantes. Precisavam apenas da fé de um grão de mostarda e da graça que lhes foi suficiente. Assim, quando o cansaço bater, quando a dúvida assaltar, quando a dor parecer insuportável, não se desespere. Não é sinal de que você falhou, mas de que você é humano. É um convite a depor suas armas, a baixar suas defesas, a admitir sua fraqueza diante de aquele que é o provedor de toda força. É um convite a se render à graça que se manifesta na fragilidade e que nos capacita a continuar, um passo de cada vez. A graça de Deus não é para os fortes, é para os fracos que se permitem ser fortalecidos por Ele. Ela é a certeza de que, não importa o quão difícil seja o caminho, não estamos sozinhos, e há sempre uma nova dose de esperança, de coragem e de amor para o próximo dia. Que possamos, portanto, abraçar nossas fraquezas com uma nova perspectiva, não como algo a ser superado por nossa própria força, mas como a porta de entrada para a manifestação do poder e do amor de Deus em nossas vidas. Que a graça para continuar seja o nosso fôlego, a nossa âncora, a nossa canção silenciosa em meio às tempestades. Que a nossa vida seja um testemunho vivo de que, quando somos fracos, então é que somos fortes, porque é a força de Deus que nos sustenta e nos permite não apenas sonhar, mas realizar seus propósitos em nossa história. Deus de bondade infinita, neste momento final de reflexão, eu me coloco diante de Ti com todas as minhas fraquezas, as que conheço e as que ainda me são ocultas. Reconheço que não posso tudo por mim mesmo, e que a minha força humana é limitada. Por isso, peço a Tua graça para continuar, que o Teu poder se aperfeiçoe em minhas imperfeições, que a Tua luz brilhe em minhas sombras, e que o Teu amor me sustente quando o cansaço e o desânimo tentarem me vencer. Ajuda-me a não ter vergonha de minhas vulnerabilidades, mas a oferecê-las a Ti como espaço para a Tua ação. Que cada passo que eu der seja impulsionado pela Tua graça, cada palavra que eu disser seja inspirada por Ti, e cada decisão que eu tomar seja guiada pela Tua sabedoria. Que eu seja, em minha fraqueza, um instrumento da Tua força, um testemunho da Tua fidelidade e um sinal da Tua esperança para o mundo. Que a Tua graça me basta, hoje e para sempre. Amém.